Essa perseguição, esse falatório e essa provação não significa que você está fora da vontade de Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos e que o Senhor lhe abençoe. Sejam todos muito bem-vindos e que o Pai possa falar ao nosso coração sempre por intermédio das Escrituras Sagradas, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé, nos instruindo com propósito e sabedoria, restaurando a nossa esperança. Vamos embora lá, vamos fechar com chave de ouro hoje aí a Escola dos Fiéis, o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 9. E hoje, para a nossa breve meditação, o verso 9. Mas antes quero dizer, meu irmão, minha irmã, que me sinto muito honrado por você ter clicado nesse vídeo. E agora sim, nós vamos fazer a leitura aí. A palavra do Senhor Deus diz assim, 2 Timóteo 2, 9. E, por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Esse é um dos versículos mais impactantes dessa epístola de Paulo ao Timóteo. É justamente como ele termina, e ali ele vai começar agora a fazer a transição justamente para Timóteo aprender como suportar as perseguições e viver esses momentos de adversidade que muitas vezes o ministério, o chamado, o caminho da promessa exigem de cada um de nós, meus irmãos. Mas é necessário, logicamente, que nós passemos pelos obstáculos e pelas dificuldades a fim de ganhar a coroa prometida, como ele bem relata nesse texto. E aqui ele vai dizer que às vezes as consequências elas chegarão até um nível assim que às vezes pensamos que não vamos suportar. Mas, como todo chamado, como toda promessa, existe um preço a ser pago. E aqueles que perseveram até o final, o Senhor sustenta, fortalece e no final ainda ele entrega a coroa da vida àqueles que provaram que o amam. E é pensando nisso, meu irmão, é pensando nessas observações que pontuei aqui na introdução que eu quero fazer as aplicações pertinentes ao versículo citado. A palavra vai dizer assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, vai começar dizendo assim, é por causa das boas... ela vai dizer assim, e por causa disso, sofro e estou preso. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, por causa disso. Essa é a causa do sofrimento. É a causa do sofrimento e não só do sofrimento, da prisão. O sofrimento é que nós podemos simbolizar como as perseguições, a prisão, as limitações que são nos impostas em muitos momentos da caminhada, meu irmão. E logicamente, ele começa nesse versículo mostrando para mim e para você que há sim um preço a ser pago. Esse é o preço da fidelidade a Deus, irmãos. Passar por situações que muitas vezes nos ultrajam, mas que quando Deus nos dá o escape, quando Deus produz o livramento, quando Deus vem com a sua salvação, glorifica o nome dele. Então eu já quero começar aqui, meu irmão, falando para você, minha irmã, que está passando por dificuldade, que está passando pela escassez, pela provação e pela privação. Eu quero, liberar uma palavra profética para a sua vida, dizendo, aguenta só mais um pouquinho. Esse momento, ele não anula a tua chamada. Esse momento, ele não anula a tua promessa. Esse momento nem diz quem você é. Perceba, é o apóstolo Paulo. E estava em prisão. Ele estava sofrendo por causa do evangelho, por causa da palavra, meu irmão. Mas mesmo assim, enfrentou as consequências. Deus está dizendo aqui, meu irmão, assuma o dano. Assuma o dano que eu te seguro, meu irmão. O sofrimento não significa derrota. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ser a consequência da obediência a Deus. Pode ser um sinal da sua grande fidelidade. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, vai dizer, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Haverá fogo, meu irmão, e esse é o batismo de fogo, os desafios, os obstáculos
desafiadores que são colocados diante de nós. E perceba, meu irmão, que chegou até num âmbito assim de muitas vezes entrar naquilo que nós lutamos tanto para manter, que é a reputação, porque a palavra vai dizer assim, conforme o que Paulo está dizendo, vai dizer assim, ó, e por causa disso, que sofro e estou preso, como um criminoso. Então Paulo está dizendo para mim e para você, meu irmão, que ele foi tratado como um criminoso, que ele foi tratado como uma pessoa rebelde. É interessante de perceber que um homem bom, que teve o coração transformado pelo Senhor, depois de ter sido transformado, viveu talvez os piores momentos da sua vida. Você consegue enxergar isso, meu irmão? Meu irmão, você consegue enxergar isso na vida do apóstolo como uma marca de um discípulo de Cristo? E qual que é essa marca, Alisson? É a injustiça sofrida por aqueles que... É a injustiça sofrida por aqueles que são justos. A injustiça sofrida pelos justos. E eu sei que hoje se prega um evangelho muito doce e muito fácil de ser digerido por aí, meu irmão. Mas eu estou aqui para te dizer e te alertar que se você quiser viver piedosamente, como ele mesmo vai dizer lá na frente, em Cristo Jesus, haverá incompreensão com relação à sua vida, haverá rejeição. Às vezes, meu irmão, nós seremos tratados como culpados, mesmo não sendo. E eu creio que essa é uma das maiores dores. Mas eu estou aqui também para te falar que o que vale na sua caminhada é a aprovação de Deus, muito mais do que a aprovação humana. Então, mesmo que te rejeitem, mesmo que falem mal, mesmo que apontem o dedo, e os dedos sempre estarão apontando, continue caminhando sobre a sua promessa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Jesus, ele deixou bem claro, meu irmão, ele foi bem enfático, quando em João 15, no versículo 18, ele falou, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Ele continua dizendo nos versículos 19 para os discípulos, fala assim, ó, vão perseguir vocês, mas antes me perseguiram, mas eles também obedecerão a sua palavra, porque antes me obedeceram. Então, guarda isso em teu coração, meu irmão, guarda isso em meu coração, em teu coração, minha irmã. Muitas vezes não será fácil a caminhada, mas em todos os momentos, Deus, ele estará contigo. É isso que nós devemos guardar, porque Paulo ele vai terminar dizendo exatamente isso. Ele fala assim, ó, mas a palavra de Deus não está presa. E é por isso, entenda algo, muitas vezes nós pensamos que é pessoal, um ataque familiar, muitas vezes nós pensamos que é familiar, aquele olhar torto que acontece na igreja, muitas vezes nós pensamos que é pessoal, aquela inveja que se levanta contra nós no trabalho, nas coisas que nós estamos fazendo, contra o nosso crescimento. Mas aqui a palavra não está presa, mostra exatamente que é justamente por causa daquilo que Deus plantou em teu coração. Você carrega algo sagrado em teu coração, um chamado, um propósito, uma semente poderosa, uma promessa que no tempo certo vai florescer. E esse é o poder irresistível da verdade. A palavra não está presa. A palavra não está presa. Não. Creia nisso, meu irmão. O que isso quer dizer, Alisson? Que correntes, elas podem prender pessoas, mas algemas nunca foi, não é e nunca será sinal de prisão. As algemas, elas podem prender as pessoas sim, meu irmão, mas jamais podem prender os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Isaías capítulo 55, versículo 11 vai dizer, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá tudo o que eu enviei para fazer e prosperará naquilo que eu enviei ela para fazer. Então haverá prosperidade. O momento não te define. E eu chego a uma conclusão, meu irmão. Uma conclusão, minha irmã. Eu creio que essa mensagem ela vai chegar para alguém que está enfrentando muita dificuldade. Eu creio mesmo com todo o meu coração que Deus continua governando acima das nossas limitações. Eu sei que momentos assim provocam muita dor. Mas não quer dizer, meu irmão, não quer dizer que você não viverá aquilo que o Senhor prometeu. As limitações humanas,
mesmo que as portas estejam fechadas e a perseguição e a oposição seja ferrenha, há uma promessa de avanço sobre a sua vida, há uma promessa de prosperidade. E quem luta por você é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero terminar com Isaías capítulo 43, versículo 13, que anuncia quem é que luta por você. E Isaías vai dizer: ainda antes que houvesse dias, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos hoje para a nossa breve reflexão. E agradecendo você, meu irmão, por ter clicado mesmo, me sinto muito honrado, como disse. E te peço, considera curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Dessa forma, além de você não perder as mensagens, você fortalece a nossa comunidade que tem sido criada aqui, que tem aumentado cada dia mais. Você pode abençoar uma pessoa agindo dessa forma. Quero terminar dizendo, meu irmão, antes de encerrar, quero falar para você: aprenda a não olhar para as circunstâncias. Aprenda a se mover por aquilo que Jesus falou para você. Aprenda a se mover pela palavra. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima.